Queria até começar, Jamil, com esse impacto da questão da gripe aviária, né? A gente ainda está trazendo aqui mais informações, acompanhando. O Ministério da Agricultura e Pecuária está investigando outros casos suspeitos de gripe aviária em outros pontos do Brasil. São criações comerciais no Tocantins e em Santa Catarina. Há outros casos também em investigação, 4 focos em investigação. O governo catarinense proibiu a entrada de aves vivas e ovos férteis de 12 municípios do Rio Grande do Sul, após a confirmação do caso. E o governo de Goiás também publicou um decreto de emergência no estado. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e aí nesse discurso importante para o mundo, de certa maneira, ele afirmou que o Ministério da Agricultura e da Pecuária tomou todas as providências para que a crise da gripe aviária seja superada e ressaltou ainda que o Brasil é um exemplo para o mundo de compromisso com a questão sanitária, tanto animal quanto vegetal. Alckmin conversou com jornalistas na Embaixada do Brasil em Roma. Ele viajou nesse final de semana justamente para a missa inaugural do Papa Leão XIV no Vaticano e fez questão de falar isso. Quer dizer, o Brasil é exemplo. E aí eu lhe pergunto, é mesmo, Jamil, como é que o mundo vê essa situação de como o Brasil trata esse caso que é tão grave e importante aí no mundo nas exportações? Fabiola, se existia um momento errado para se descobrir tudo isso, é esse. Claro, qualquer momento é um momento ruim para você chegar a uma questão dessa. Agora, neste momento em que nós vemos protecionismo nos Estados Unidos, uma tentativa de fechar um negócio, o acordo basicamente com a União Europeia, e ao mesmo tempo a tentativa do Brasil em abrir mercados na China, na Ásia, em outros lugares do mundo, de repente, essa notícia é, obviamente, um golpe na estratégia brasileira de enfrentar todo esse protecionismo num momento chave para a economia brasileira. Então, não é, obviamente, uma boa notícia, é uma péssima notícia, na verdade, para a estratégia do Brasil. Agora, a questão é como isso tudo vai ser utilizado por todos os lados. Por exemplo, Fabiola, do lado da União Europeia, que a gente sabe, tem alguns países que ainda resistem a fechar um acordo com o Brasil. Isso não há nenhuma dúvida de que essa resistência tem. Eu tenho certeza que, a partir de agora, esse caso da gripe aviária vai ser instrumentalizado pelos grupos protecionistas europeus para dizer como é que a gente vai fechar um acordo com um país que não controla a sua própria produção. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas estou dizendo que essa vai ser a instrumentalização. Então, por parte da União Europeia, isso sem dúvida vai existir. Outro fator que vai existir, que na verdade já me contaram que está existindo, governos de outros países que também exportam frango, chegando aos os grandes consumidores do mundo e dizendo, olha só, olha o problema que está no Brasil, mude o seu fornecimento para nós. Então, a concorrência internacional, ela é muito real, ela é muito dura. Uma notícia como essa é complicado. Do lado brasileiro, e o vice-presidente, eu acho que ele tem razão em fazer essa declaração. Agora, além da declaração, o Brasil vai ter que dar demonstrações de que não se trata apenas de mais um discurso. A credibilidade do Brasil está, na verdade, em jogo. Nossa, isso é forte, hein? A credibilidade em jogo. Onde foi o erro, hein, ô Josias? Você já enxerga aí algum erro do Brasil nessa... não dá pra gente falar crise, né? Uma crise sanitária, eu acho que não sei se tem esse tamanho já, se a gente já pode também tratar dessa maneira. Mas esse episódio envolvendo o Rio Grande do Sul e outros suspeitos, tem algum erro já claro aí do governo brasileiro, Josias? Olha, aparentemente não foi 100% correta a operação do sistema sanitário do Brasil, que é centralizado ali no Ministério da Agricultura. Porque o que se verifica agora é que esse foco de gripe aviária num município do Rio Grande do Sul não nasceu do dia para a noite. Estava lá, nós mesmos entrevistamos aqui na sexta-feira uma pessoa que está familiarizada com esse mercado, estava inclusive na China, quando falou conosco, da Câmara de Comércio Brasil-China, e ele disse para nós que esteve lá no município há um mês e já se tratava, naquela ocasião, desse problema. Havia ali um foco de gripe aviária. E agora nós estamos com 2 focos adicionais, um em Santa Catarina e outro a muitos quilômetros de distância da região sul, no estado de Tocantins.
E o estado de Goiás, que é vizinho de Tocantins, já está tomando as suas providências sanitárias para evitar que também em Goiás, que é um estado muito forte do ponto de vista do agronegócio, que também ali se estabeleça um novo foco da gripe aviária. Então, algum problema houve, Fabiola, porque aparentemente foi mal administrado esse problema lá no município de Monte Negro, no Rio Grande do Sul, e já foi para Santa Catarina, agora temos um foco em Tocantins, são 2 focos novos sob investigação das autoridades sanitárias, né? E Goiás já erguendo as suas barricadas. Então, algum problema houve, e o prejuízo é incomensurável, né? Primeiro, o prejuízo de imagem, porque a produção de alimentos no Brasil, ela tem um conceito muito elevado no mundo inteiro, né? E nós já estamos aí com o bloqueio, que seria previsível e até natural, de vários países. Nesse final de semana, a Coreia do Sul se juntou a países que já tinham erguido barreiras ali para a aquisição de carne de frango e ovos do Brasil. Então, os exportadores já estão estimando que haverá um prejuízo de $1 bilhão, o que não é um prejuízo negligenciável, evidentemente. Então, o Alckmin está fazendo o papel dele ao dizer que o Brasil é muito responsável do ponto de vista sanitário. De fato, sempre que se descobre um problema dessa natureza, e de vez em quando, de raro em raro, acontece, febre suína, acontecem problemas com o gado, mas o Brasil sempre foi muito rápido em circunscrever a encrenca e evitar danos à imagem, essa imagem da produção com muita qualidade de alimentos no Brasil. Então, o governo está correndo contra o prejuízo. É preciso verificar se não houve falhas nesse processo, né? Porque agora estão surgindo focos novos. E como subproduto disso, Fabiola, se alguma coisa de positivo há, sempre as pessoas procuram algo de positivo quando nós temos uma crise, mesmo que seja necessário procurar muito. Aqui, nesse caso, o que se diz é que, como não há problemas para o consumo humano de aves e ovos, o que se presume é que como nós não vamos exportar, o preço desses produtos vai cair no Brasil. Então, você vai ter um efeito positivo, por assim dizer, no comportamento da inflação. Já tivemos aqui, brincamos até com o Jamil, tempos atrás, porque houve também um problema de gripe aviária lá nos Estados Unidos, e lá como cá, o preço do ovo esteve pela hora da morte, né? Lá nos Estados Unidos está arrefecendo o problema da gripe aviária. Aqui está só no começo. Então, como nós presumivelmente vamos continuar consumindo frango e ovos, haverá esse subproduto em tese positivo, uma queda no preço da inflação. Mas nada paga, Fabiola, não há fator positivo que compense o prejuízo à imagem, o prejuízo financeiro que os exportadores brasileiros e o país, em última análise, está enfrentando com essa gripe aviária. 9 destinos, né, no total. Mas o de maior impacto é a China, né, Jamil? E aí, quando esse foco foi divulgado, foi logo no dia seguinte do presidente Lula ter voltado da China, quer dizer. E aí a gente até conversando aqui com alguém do setor, né? Ele era presidente da Câmara do Comércio, como é que é, Josias? Até esqueci o lugar. Câmara de Comércio Brasil-China, né? Brasil, eu não me lembro China. se era presidente ou não, enfim, mas é da Câmara de Comércio. E ele falou que eles tinham essa informação já há bastante tempo. Então, quer dizer, de certa maneira, a gente não sabe se nos bastidores isso foi comunicado ao governo chinês, mas se não foi, e o presidente Lula estando na China, isso pega mal, né, Jamil? Gravíssimo, gravíssimo, sem dúvida nenhuma. Porque é muito claro, Fabiola, a credibilidade na exportação é fundamental. Para você perder um mercado, é da noite para o dia. O fechamento de um mercado é da noite para o dia. A negociação para reabrir aquele mercado pode levar semanas ou até meses. Então, é sim um problema muito sério. A transparência, nesse caso, ela também é fundamental. Se você, além do problema, tem uma noção, uma percepção de que algo foi escondido, de que algo talvez não foi tão claro,
obviamente, não é um problema apenas da gripe aviária naqueles locais descobertos, mas uma suspeita generalizada. A suspeita generalizada, ela leva à queda de exportação, sem dúvida nenhuma, mas ela também leva outros países a duvidarem da palavra, do acordo, da negociação. E eu insisto, os protecionistas de plantão, porque eles existem em todos os lugares do mundo, vão instrumentalizar essa percepção. E isso é muito grave para o Brasil. Eu me lembro de uma forma muito clara todos aqueles escândalos na época da vaca louca, né? Ou aqui no Brasil, todo o escândalo, inclusive, naquele período, como o mercado europeu não só fechou, mas criou-se no Parlamento Europeu, por exemplo, uma enorme resistência a qualquer tipo de acordo com o Brasil. Por quê? Porque cada vez que alguém propunha um acordo com o Brasil, vinha um protecionista de plantão dizer: vocês não podem esquecer de que naquele momento o Brasil escondeu, etc, etc. Ou seja, damos argumentos, damos de bandeja, basicamente, argumentos para os protecionistas. Até para a gente só trazer o crédito certinho, quem nos deu a entrevista foi o presidente realmente da organização. Tem matéria na nossa página do UOL, publicada há um tempo, é o Charles Tang, que é o presidente da Câmara de Comércio Brasil-China. E durante essa entrevista, o que ele nos contou é que já há alguns meses a China já tinha suspendido a importação de frango desse lugar lá do Rio Grande do Sul. Quer dizer, tinha esse conhecimento. E naquele dia, na semana passada, veio o comunicado oficial do Brasil, aí veio esse alerta do governo brasileiro, falando sobre a situação da gripe aviária descoberta, e aí a suspensão no Brasil inteiro da importação, que é esse o impacto. Então, não sabemos exatamente se realmente não tinha essa informação clara a China, né? Mas naquele momento a suspensão das importações acontecia somente no foco do Rio Grande do Sul, a partir daí no Brasil inteiro, por conta da suspeita. Fala, Josias. Tem um detalhe, Fabíola, que é relevante. O Jamil estava falando, olha, não é do dia para a noite que se retomam os negócios, né? Depois de uma ocorrência como essa. Eu falava ontem com uma pessoa da Comissão Brasileira de Proteína Animal, e ele estava me explicando, Associação Brasileira de Proteína Animal. É um técnico dessa associação, eu conversava com ele ontem sobre esse problema, e ele disse que há um protocolo sanitário entre Brasil e China que prevê que o bloqueio, uma vez decretado o bloqueio, não vamos comprar, tem um problema sanitário qualquer. Ele só é suspenso 60 dias depois de os países chegarem à conclusão de que o problema acabou. Porque dá-se um prazo de 60 dias para verificar se, de fato, o surto, no caso específico, agora estamos falando de gripe aviária, né, detectou o foco é grande o bastante para decretação do bloqueio das transações. Se for, bloqueia, como foi feito agora, não só em relação à China, mas outros, mas o tratado específico da China prevê que, uma vez bloqueadas as compras, elas só vão ser retomadas 60 dias depois de realizadas inspeções sanitárias, se concluir que o problema está solucionado. Aí ele dizia, evidentemente, numa negociação que interesse às duas partes, você pode abreviar esse prazo, mas o tratado, o protocolo sanitário prevê 60 dias depois de resolvido o problema. Perdão, só para completar, Josias, isso num acordo. Imagine com países com mercados nos quais nós não temos acordos. Aí, obviamente, não são só 60 dias. Perdão, 60 dias já é um prejuízo significativo. O período já é um período de prejuízo significativo para o setor. Imagine só naqueles mercados que você não tem um acordo. Então, é realmente um impacto grande.